Akiteru é um virgão fracassado que acredita que namorar e fazer brincadeirinhas gostosas é apenas distrações inúteis. Mas tudo muda quando a irmã do melhor amigo dele, Iroha Kohinata, resolve transformar a vida do cara num inferno. Ou num sonho, depende do ponto de vista. Ela vive provocando o coitado, deixando Akiteru sempre sem jeito. Mas por trás dessas provocações, será que Iroha tá só brincando? Ou será que tem sentimentos de verdade por Akiteru? E o mais importante, será que o coração de gelo desse nerd vai aguentar tanta provocação assim sem derreter? E é com esse pensamento que ele entra no quarto, reforçando essas ideias na cabeça, já farto daquela pestinha que só sabe infernizar a casa toda. O som de música alta tá bombando, então ele invade puto da vida e arranca o plug do alto-falante na raça. Iroha se levanta, dá um oi todo forçado e manda ele bater na porta da próxima vez, como se o quarto não fosse dele mesmo. Akiteru resolve fingir que não ouviu a burrice e só solta que ela tem que parar com esse barulho todo, senão vai acordar os vizinhos. E se quiser música, que use os fones que ela vive carregando por aí, mas nunca bota no ouvido, vai saber por quê. Iroha rebate com aquela cara de safada, dizendo que esses fones são pra outra coisa bem mais interessante, se é que me entende, e que se ele tá tão curioso, é porque tá querendo dar em cima dela. Normal, né? Afinal, quem resiste a uma gata linda e irresistível como ela? Akiteru nem se mexe com isso, zero drama. Ela acha hilário, tipo, o cara parece um padre sem um pingo de tesão e continua cutucando. Ele já a conhece tão bem que devia saber que ela tava ali o tempo todo. Podia ter entrado de supetão e pego ela trocando de roupa. Então, no fundo, ele é um tarado disfarçado. E ela vai chamar a polícia agora mesmo. Isso cai como uma luva pro Akiteru, porque a maluca invadiu o quarto dele sem avisar Pitoko. Mas, numa delegacia, ela com essa lábia toda ia acabar saindo por cima. Ela vive pra fazer o Akiteru passar por idiota. E segue. Dói no coração dela que ele a trate como invasora no quarto dele, quando foi o próprio que deu a chave pra ela entrar quando quisesse. Óbvio que Akiteru não entregou a chave pensando nisso, mas ela vira o jogo. No secreto, ele deve adorar quando ela aparece, espalhando o cheirinho dela por todo lado. Porque no fim das contas, a tarada é ela, como toda mulher, aliás, que adora corromper essas almas puras e inocentes dos pobres homens. Pra calar a boca dela de vez, Akiteru pega um copo d'água e joga na fuça dela, mandando a safada sumir dali. Agora sim, Iroha fica pistola de verdade. Tá sendo expulsa de casa e ainda levam um banho de água fria? Isso não se faz com a irmãzinha dele. Embora na real ela não seja nada disso, é só a irmã caçula do melhor amigo dele. Mas pra ela, isso já basta pra virar irmã oficial. Akiteru discorda total. Pra ele, é uma estranha completa. No meio dessa troca de farpas, que no fundo tem um quê de flerte escondido, o celular do Akiteru toca, e é papo sério. Ele manda ela calar a boca pra ele atender em paz. A ligação é sobre trampo, mais precisamente numa produtora de entretenimento chamada Honey Place Works. Akiteru tinha mandado o currículo, mas veio um não educado, tipo, não rola. Só que o dono da firma é um figurão querido por todo mundo, daqueles que pedem pra ser tratado como tio. Ele topa dar uma chance pro Akiteru entrar no jogo, mas antes solta a bomba. E aí, tem namorada ou algo do tipo? Iroha vê a deixa perfeita pra zoar mais e começa a soltar uns barulhos esquisitos perto do telefone, bem alto pro outro lado ouvir. O diretor pergunta o que diabos tá rolando e Akiteru disfarça. Ah, é que eu acabei de adotar um gatinho e o bicho tá impossível hoje. Por um acaso do destino, o cara adora gatos e quer saber a raça na hora. Iroha, colada no ouvido dele, sussurra que isso tá virando um roleplay dos bons e parte pro ataque. Se joga em cima dele, fazendo cócegas sem dó, pra ele se contorcer todo na ligação. O diretor só ri e pede pra cuidar bem do bichinho. Como tem uma reunião importante logo, manda ver. Que bom que você tá solteiro, garoto. O resto a gente conversa depois. Akiteru vê a chamada cair por causa dessa doida varida e explode. Que porra é essa, hein? Ela se faz de sonsa e diz que só tava com sede. Ele, que não tem um pingo de amor próprio, aponta pra geladeira. Tem suco lá, vai lá e bebe. Mas Akiteru é daqueles que matuta pra caramba. Na escola, por exemplo, ele para tudo e fica filosofando sobre a vida mesmo. Akiteru acha que a vida é uma correria danada de curta e a cada fôlego a gente tá mais perto do fim do que de esticar a corda. Por isso, enquanto o pessoal da turma curte o dia sem pressa, ele não perde tempo. Usa cada segundo como se fosse ouro, porque desperdiçar nem passa pela cabeça dele. Num desses momentos, um colega deixa o apagador cair e Akiteru, sem pestanejar, abaixa pra pegar e devolve como um "Ei, caiu aí, ó". O cara nem tinha notado que ele tava por perto. Era um amigo de longa data, daqueles que some no meio da multidão. Logo depois, surge Ozuma, o irmão de verdade da Iroha, e o melhor amigo que Akiteru escolheu pra vida inteira. Ozuma é daqueles que no fundo sempre pensa nos outros. Se Akiteru faz um favor, ele devolve na hora, ou pelo menos chama pra um rango, pra equilibrar as coisas. Na real, ele saca direitinho os princípios do Akiteru.
Sabe que o cara é louco por eficiência e odeia jogar tempo fora. Mas mesmo assim, abre mão de agendas lotadas para bater papo e colar junto. A rotina do Akiteru é um relógio suíço, milimetricamente planejada. E olha só, ele enfia a irmã do Ozuma, o próprio Ozuma, e mais um monte de gente nesse esquema apertado. Falando na Iroha, Ozuma solta que ontem ela invadiu o quarto dele de novo, e aposto que é porque tá caidinha pelo Akiteru. Pra ele, isso é papo furado. Ela só tá pirada e adora dar nos azares dele. Além do mais, não cola pra Akiteru essa de quem gosta de tratar mal. Você arrisca virar inimigo na hora, e isso não faz sentido nenhum. Ozuma rebate que o coração das minas não rola nessa lógica fria, mas Akiteru corta. Então você não pega, parceiro, porque é só mais um na multidão. Vai saber o que ela veria em mim. Ozuma ri e diz que, na verdade, o Akiteru é o cara popular da parada. Soa até como deboche, porque o rei da paquera ali é o próprio Ozuma, sem dúvida. No meio da prosa, entra a prof de matemática, uma mulher durona e linda que bota fogo nos olhares dos garotos da turma. Tanto que apelidaram ela de Rainha Venenosa, mas pro Akiteru é só mais uma que age como se soubesse de tudo. As aulas acabam, e quem aparece pra buscar o Akiteru? A própria Iroha, claro. Mas tem um porém. Na escola, ela vira a santa da parada, toda comportadinha e fofa, o que a torna hit no primeiro ano, e com razão, porque é um arraso de bonita. Akiteru pede, quase implorando, pelo amor, age normal pelo menos aqui. Mas ela ignora e parte pro ataque, fingindo ser a namoradinha dele na frente de todo mundo. Chega mais perto, faz carinha de apaixonada e diz que veio pra irem pra casa juntinhos, sem precisar do irmão. Só quer colar nele o dia todo. Ele pergunta confuso por que raios ela ia querer isso, e ela solta na lata pros colegas todos. Ora, porque a gente tá namorando, ué. Pronto, território marcado. Pra piorar, ela faz drama, como se ontem eles tivessem trocado juras de amor, e agora ele fingisse que não liga, montando um show daqueles que deixa a galera boquiaberta. Pra completar o circo, Ozuma chega na hora H, e Iroha não perde tempo. Mano, eu e o Akiteru estamos juntos agora. O pobre Akiteru tá perdido no ar, sem entender bulhufas. Ozuma não surta, mas Akiteru perde a paciência, pega ela pelo braço e arrasta pra um canto mais quieto, soltando. Que diabos tá rolando na sua cabeça? Iroha sorri e diz que na real, eles já estão praticamente namorando. Soa como piada ruim, e é mesmo. Ela grudou na chamada de ontem, ouviu que ele tava ferrado se tivesse uma mina no pedaço e pensou: por que não fingir que sou a dela? E se gaba. Ninguém ia acreditar de cara, né? Eu, toda gata, e você... Bom, um cara normalzinho. Isso já começa a cutucar o Akiteru de verdade, mas ele implora. Para com isso, vai. Tá mexendo no meu futuro. Ele vira pra ir embora, mas ela se joga num abraço apertado, pistola porque ele não saca nenhuma indireta. Eu tento o tempo todo, mas você me ignora total, mesmo quando eu te provoco. Eu sei que leva o trampo a sério, mas fica olhando tão longe que esquece o que tá bem na sua fuça. Isso me deixa pra baixo pra caramba. Ela não quer ele sumindo pro mundo. Quer é grudar do lado dele o máximo que der. Akiteru tá no vácuo total, o coração disparando que nem louco enquanto martela na cabeça o que fazer. Aí, do nada, Iroha solta ele e cai na risada zoando. Pega leve, eu só tava testando uma confissão maluca. Sempre quis tentar isso, e como você me trata que nem amiga de infância, achei perfeito pra ver você se borrando todo. Às vezes acho fofo, e agora deve tá assim, né? Mas não, Akiteru tá uma fera com ela, tanto que explode. Eu nunca mais vou engolir uma palavra que saia dessa sua boca. Mais tranquilo ao sair da escola, Akiteru acaba topando com o diretor da empresa, que na verdade trouxe companhia extra, mas quer resolver um assunto na frente antes de qualquer coisa. Pra começar, o cara elogia o Akiteru de capa. Ele mesmo bolou e lançou um jogo do zero, sem mimimi. Akiteru, humilde que só, desconversa. Ah, foi trampo de equipe, velho. O jogo em questão é a Aliança do Quinto Andar, daqueles que viralizam sem aviso. O programador atende pelo codinome Kai, a ilustradora é Sumire Murasaki, que manda ver nas artes. O roteiro veio das mãos da Natsuo Makigai e tem até um dublador misterioso da Brigada X, tipo o Koki encapuzado. Por último, o produtor e diretor do bagulho todo, Aki, ou seja, Akiteru, o nosso cara. No mundo do entretenimento, essa galera é falada aos quatro ventos. Uns criadores fantasma que pipocaram do nada, fama rolando de boca em boca e boom, mais de 1 milhão de downloads. Incrível, né? Mas Akiteru não deixa subir a cabeça. Sabe que, em média, esses indies mal batem 10 mil e compara com uma gigante? Pra quê? O diretor insiste que não faz sentido se medir com corporações e que o moleque merece o tapinha nas costas. Lançar isso no ensino médio não é moleza pra qualquer um. Deixando o ego de lado, Akiteru veio pra propor um projeto novo, mas como o cara mencionou outra pessoa na jogada, ele fica matutando. Quem será?
Aí a garçonete chega pra anotar o pedido, toda profissional, e o diretor solta o flerte. Que dedos lindos, hein? Ela, coitada, responde na lata que tá no trampo e lotada essa semana toda, duvida que role. Akiteru, vendo-o fora na cara dura, solta. Não precisava ter tentado isso, cara. Mas o diretor ri. E como eu vou saber se ela curtiu se não arriscar? Fazer de conta que tá afim ou não só cola em anime. Na vida real, é na cara mesmo. Akiteru assente, porque isso ele manja. O velho é sábio não por santo, mas por ter vivido o suficiente pra sacar que os elogios caíram bem na mina. Mais 2 ou 3 papos leves e ela topa na hora. Só que se o diretor é um pegador de responsa, essa cena toda deixa o Akiteru com o pé atrás. Não curtiu o showzinho. Mas trampo é trampo, e lealdade manda. Ele se levanta e vai pro banheiro pra dar uma acalmada. Abre a porta do cubículo e... pá! Uma garota ali, os dois se encaram num silêncio daqueles que dá pra cortar com faca. No fim, ela solta um soco certeiro. Enquanto isso, Iroha tava com uma amiga, entediada pra caramba porque o Akiteru não pôde colar em casa mais cedo. Mas isso é detalhe. Voltando ao que importa, o diretor apresenta a moça pro Akiteru. Olha só, vocês se conhecem, né? Ele força a barra na memória e cai a ficha. É Mashiro Tsukino Mori, filha do tio dele, tecnicamente prima. Até aí, beleza. O problema é o porquê dela estar ali. Segundo o diretor, ela é o condicional para a empresa contratar a Aliança do Quinto Andar. Ou seja, Akiteru e a turma toda. A missão? Simples e maluca. Fingir ser o namorado dela até se formarem. Akiteru pergunta o óbvio. Por que diabos isso? Até a Mashiro solta que não engole. Por que ela ia aguentar essa palhaçada só porque o pai manda? O diretor rebate sem dó. Não reclama, garota. Você me partiu o coração. Tava numa escola de elite só pra meninas, mas resolveu pular pro colégio misto qualquer e ainda recusa guarda-costas. Eu sei que vai ter algum otário querendo se aproximar da minha filhota. Pronto, Akiteru saca o rolo. Ela vai estudar no mesmo lugar que ele e ele tem que bancar o falso boy pra espantar os caras. Coisa que ela odeia de graça. Por outro lado, Akiteru quer saber o motivo da troca de escola, mas Mashiro corta na hora. Pai, pelo amor, não conta. Não quero papo sobre isso. É daqueles assuntos que não dá pra esconder, e o diretor solta. Ela basicamente largou a outra. Parou de ir. Pra Akiteru, isso basta. Rolou um perrengue. Ela não quer desabafar, mas mudar de ares mostra que quer recomeçar. A filosofia dele é clara, eficiência acima de tudo, e se meter na vida alheia por pena só complica. Como precisa engolir isso pra entrar na firma? Opções 0. Aceita o pacote. O diretor vira pra Mashiro. E você, topa? Ela, mais serena, diz. Se for só fingimento, rola. Akiteru tenta ser gente boa, estende a mão, mas ela afasta. Ei, degenerado sem gracinha. É apenas fingimento, então não precisa de intimidade. O pai dela pira de alegria. Viu? Vocês vão se dar super bem. Os dois pensam no mesmo. O velho que tá com a visão embaçada. Pra fechar, o pai da Mashiro crava os olhos no Akiteru e diz. Se tu encostar um dedo na minha filha, eu te quebro em 2. Akiteru ri por dentro. Tranquilo, ela me odeia tanto que nem rola dúvida. Como sempre, pra ele, mulher que demonstra ódio na cara não pode ser outra coisa. Mas como é um virgão, não entende por que tá cercado de minas assim. E esse foi o primeiro episódio. Deixa aquele like e comenta parte 2 que tem mais vindo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. No dia seguinte, Akiteru ainda precisa aguentar a querida Iroha, que está agindo de um jeito mais esquisito que o normal. Ela, com aquele faro de quem não deixa passar nada, logo desconfia que ele está escondendo algo. Iroha pode ser insuportável às vezes, mas é esperta pra caramba e logo saca que o segredo tem a ver com a reunião do dia anterior com o presidente da Honey Place Work. Como ninguém abre o bico, ela fica uma fera. E olha que o dia mal começou. Na sala de aula, Mashiro faz sua apresentação para a turma. Ela está um caco de nervosa, mal consegue dizer o próprio nome. De repente, solta a bomba. Está namorando Akiteru. A turma inteira fica em choque, tipo, como assim? O pior é que alguns caras começam a zoar Akiteru, achando um desperdício uma garota como Mashiro namorar um cara como ele. Detalhe triste. Tem gente na mesma classe que nem sabia quem era Akiteru. Um dos amigos dele, curioso, pergunta a Mashiro como eles se conheceram. Ela, sem pensar, dispara que foi num banheiro. Logo em seguida se atrapalha toda, diz que não lembra direito e pede para não perguntarem mais. Vermelha de vergonha, ela se joga na cadeira. Sentado ao lado, Akiteru tenta ajudar, sussurrando para ela ter coragem, que isso pode dar certo. Mas Mashiro, do nada, o chama de pervertido e manda ele calar a boca. O pobre Akiteru fica sem entender por que ela sempre pega no pé dele. Ela retruca, seca. Porque eu te odeio, simples assim. O problema é que, tecnicamente, eles precisam fingir ser um casal.
Segundo Mashiro, desde que mantenham a fachada, os idiotas não vão perceber que eles não se bicam. Os dois ficam nesse murmureio até que Ozuma, o amigo de Akiteru, pergunta por que ele escondeu essa história de namoro. Akiteru jura que não é bem assim, e Ozuma, que é tão inteligente quanto a irmã Iroha, acredita na hora. Ele logo conecta os pontos. Deve ter a ver com aquele rolo do trabalho. E bem, ele acertou em cheio. Akiteru explica tudo, já que Ozuma também é programador dos jogos deles. Ozuma acha graça, dizendo que Akiteru parece protagonista de anime. Akiteru rebate, brincando que Ozuma não é ninguém pra falar. Sumire, por outro lado, acha que Akiteru é daqueles protagonistas meio bobões, porque, segundo ela, Iroha tá na cara que tá apaixonada por ele. Akiteru, claro, não acredita nem um pouco. Enquanto isso, Sumire sai pra pegar o almoço e Suzuki, outro amigo, aproveita pra cutucar Akiteru sobre Iroha, já que os dois vivem grudados. Isso deixa Mashiro visivelmente irritada. Akiteru desconversa, dizendo que Iroha é só a irmã do melhor amigo dele, nada demais. Pra mudar de assunto, ele joga a isca. E tu, Suzuki, não tá de olho na professora Kageishi? Ele ainda espalha o boato de que ela curte caras super másculos. Suzuki já começa a planejar virar um tanquinho pra conquistar a professora. Mashiro, ainda estranha e meio brava, manda Akiteru comprar bolas de arroz pra ela. Ele não entende por que raios tem que fazer isso, mas como namorado, sabe que é melhor obedecer pra não botar tudo a perder. Senão, adeus emprego. Lá vai Akiteru, volta com a comida e Mashiro nem um valeu dá. Ele pensa, essa missão é osso. Iroha é chata, mas Mashiro parece que me odeia de verdade. Nesse momento, entra a professora Kageishi, que é durona que só. Ela espera que todos fiquem quietinhos, obedeçam e não ajam como macacos. Quando pergunta sobre a lição de casa, um aluno inocentão confessa que esqueceu. Aí, Kageishi solta o sermão. Cumpram o que prometem! Sejam sérios consigo mesmos. Qualquer erro, reportem aos superiores. Isso é o que se espera de um adulto. Ela ainda diz que quem não segue essas regras é pior que lixo. Depois da aula, Kageishi para na porta e chama Akiteru, dizendo que precisa conversar sobre uma tarefa e que ele deve encontrá-la na sala dos professores. A turma fica apavorada, achando que Akiteru vai ser esfolado vivo. Mas ele, tranquilo como sempre, não se abala. Ao chegar na sala, o lugar parece cenário de filme de terror, com direito a máquinas de tortura medieval na decoração. Mesmo assim, Akiteru mantém a calma. Kageishi parece furiosa, mas do nada, se joga de joelhos e pede 1000 desculpas. Agora quem tá bravo é Akiteru. Ele pergunta se ela tem noção do que fez. Kageishi começa a se explicar, dizendo que estava atolada com os exames e não terminou o que precisava. Mas Akiteru, sem papas na língua, retruca. Sei, tava de boa lendo mangá, né? No dia seguinte, a verdade vem à tona. A temida professora Kageishi é, na verdade, Shikibu Morazaki. Em sala, ela é a rainha implacável que faz todo mundo tremer, mas fora das aulas, é a ilustradora da Aliança do Quinto Andar, o grupo de trabalho de Akiteru. O problema? Ela nunca entrega nada no prazo, e mesmo assim, mantém aquela pose arrogante nas aulas. Como quando soltou aquele discurso sobre reportar erros imediatamente, cumprir promessas e ser rigoroso consigo mesmo, ou virar lixo. Pois é, agora ela tá de joelhos, pedindo desculpas sem parar. Segundo ela, a Kageishi durona é só um personagem que criou, e ela não é tão arrogante assim. Akiteru, coração mole que é, se acalma e pergunta como tá o andamento do novo projeto. Aí vem a bomba. Shikibu não desenhou nenhuma linha. Akiteru fica uma fera, brincando que vai jogá-la num forno pra aprender de uma vez. Ela se defende, dizendo que tá com um bloqueio criativo. Akiteru até entende, mas retruca que ela deveria ter avisado antes. Shikibu, toda envergonhada, diz que isso arruinaria a imagem de mulher séria. Akiteru não deixa passar. Que vergonha, hein? Quando conheceu Shikibu, Akiteru jamais imaginou que ela seria tão, digamos, desleixada. Na época, ele estava desesperado atrás de um ilustrador pro projeto, sendo rejeitado por todo mundo. Até que viu uns desenhos incríveis numa mesa, com um detalhe peculiar. Um fetiche por colágeno que, bom, melhor não mencionar para não tomar strike no YouTube. Apesar disso, a qualidade era inegável. Ao chamar a artista, surpresa, era a professora Kageishi. Desde então, Akiteru meio que a convenceu a ser a ilustradora principal do grupo. Ela se lamenta até hoje porque não tem paz nem no trabalho, nem no hobby, nem em casa. Detalhe, eles moram no mesmo prédio. Mesmo assim, Shikibu admite que tá num bloqueio criativo de verdade. Akiteru, sempre responsável, manda ela descansar e se alimentar direito, mas avisa. Só te dou mais meio dia de prazo ou vou espalhar pra escola inteira esse teu fetiche esquisito. Antes de se despedirem, Shikibu toca no assunto Mashiro Tsukinomori. Ela ouviu os boatos de que Mashiro e Akiteru estão namorando. Ele explica a situação, que a gente já sabe, e deixa claro que não quer nem desculpas, nem agradecimentos.
Seu foco é levar o grupo ao topo. Shikibu acha isso incrível, mas aproveita para contar o que sabe sobre Mashiro. Na escola anterior, uns colegas descobriram um segredo dela e começaram a humilhá-la publicamente. Shikibu não sabe qual é o segredo, mas como professora pede que Akiteru cuide dela para que ela curta a escola dessa vez. Akiteru já estava com isso em mente, e Shikibu não se surpreende. Ela até elogia, dizendo que ele é um intrometido do bem. Sumire e ela mesma estão onde estão por causa dele. Mas Akiteru saca que ela tá tentando manipular para ganhar mais prazo. Não cola! De volta à sala, Akiteru tenta falar com Mashiro, mas ela, como sempre, corta. Não fala comigo, seu cara de passa! A turma acha que ela é só uma tsundere, que finge odiar, mas tá apaixonada. Mashiro fica vermelha de vergonha e sai correndo. Akiteru, coitado, não entende por que ela o trata tão diferente dos outros. Ozuma jura que Mashiro não é má pessoa, mas se Akiteru quer protegê-la, eles precisam pelo menos se dar bem. A situação tá meio complicada, então Akiteru decide só se preparar para ir embora. No caminho, quem aparece? Iroha, claro, para perturbar. Ele nem precisa olhar para saber que é ela. Aquela voz que parece furar os tímpanos já entrega. Iroha zoa, dizendo que não é pra tanto, mas que o viu tão sozinho que deu pena. Daí do nada, pergunta se ele quer um abraço. Akiteru, desconfiado, abre os olhos e nota algo estranho. Ele não entende muito de corpo feminino, mas percebe que... Opa, Iroha tá sem... Ela confirma rindo que esqueceu de colocar. Pra piorar, desabotou a blusa, deixando Akiteru no limite da sanidade. Iroha, toda brincalhona, diz que é porque tá em pleno desenvolvimento e não para de crescer. Akiteru tenta manter a calma, mas com Iroha jogando pesado assim, a coisa tá ficando tensa. As camisas de Iroha estão cada vez mais apertadas, com botões quase estourando. Akiteru, já no limite, implora pra ela se afastar de uma vez. Tá louca? Tem que ter um pingo de vergonha na cara. Ele sabe que Iroha faz isso de propósito. Desde que soube da namorada dele, ela tá ainda mais provocadora, provavelmente só pra tirar uma com a cara dele. Mas se for verdade que ela tá com a blusa desabotoada, outros alunos podem ver. E por mais que Iroha seja insuportável, ela é a irmã do melhor amigo dele. Não dá pra deixar algo ruim acontecer com ela. Por outro lado, ele tem uma namorada agora, e se alguém o vir grudado com outra garota, vai dar ruim. Pior ainda, se o tio de Mashiro souber, Akiteru pode perder o emprego. Qualquer escolha parece um beco sem saída, e a última coisa que ele quer é ficar sem trabalho. Mas Akiteru é esperto e saca que tem mais opções do que parece. Num estalo, ele pega Iroha no colo, estilo cavalinho, e sai correndo a toda velocidade para um canto onde ninguém os veja. Iroha, agora sim, morre de vergonha, pedindo desculpas sem parar. No calor do momento, Akiteru a solta, como um castigo por ela não pensar nas consequências. Ela jura que realmente tá sem sutiã, mas Akiteru finge que não ouviu e os dois voltam para casa juntos. Aproveitando o momento, Akiteru pergunta a Iroha como ele poderia se aproximar de uma garota que parece não ir com a cara dele. Iroha, assustada, acha que ele tá falando de uma crush, mas Akiteru explica que é sobre Mashiro. Ele conta toda a história do namoro fake pra ela, que entende na hora e não se surpreende. Afinal, sabe que Akiteru é aquele cara que se mete onde não é chamado. Ele não precisa se dar bem com Mashiro, mas quer vê-la feliz. Então tá tentando. Iroha, toda empolgada, promete dar os melhores conselhos. No dia seguinte, porém, Akiteru segue o conselho de Iroha e faz o maior papel de bobo. Ele vira praticamente um mordomo de Mashiro, a tratando como princesa na frente de todo mundo. Mashiro fica vermelha de raiva e vergonha e pergunta irritada: "Qual é o teu problema?" Akiteru percebe que ouvir Iroha foi a pior ideia do mundo. Ele já sabia que ia dar ruim, mas não tinha ideia de como se aproximar de Mashiro. Isso só deixa ela mais brava. Se sabia que ia me irritar e fez mesmo assim é porque me odeia. Akiteru tenta se explicar, mas Iroha aparece do nada, zoando os dois. Nossa, parecem um casalzinho de comercial. Ela até provoca, dizendo pra darem um beijo. Mashiro, confusa, não sabe quem é Iroha, mas ao olhar bem, parece reconhecê-la. De repente, diz que entendeu tudo, e achando que estão zoando ela, manda os dois se ferrarem e sai. Akiteru vê que Mashiro ficou magoada de verdade, mas não dá pra fazer muito agora. Eles voltam pra casa, mas por coincidência, encontram Mashiro novamente. Ela acha que estão perseguindo ela, mas Akiteru explica que não é nada disso. Ele mora ali do lado. Iroha completa, dizendo que também mora no mesmo prédio. Mashiro, desconfiada, pergunta que relação eles têm. Iroha, com aquele jeito dela, diz que são quase irmãos, já que ela é irmã do melhor amigo de Akiteru. Mashiro acha isso ridículo, mas Iroha adora a atitude fria e cortante dela. Akiteru então esclarece tudo. Ele mora no apartamento 502, Ozuma, o melhor amigo, no 503 com Iroha,
e a professora Sumire, no 504. São todos vizinhos. Por algum motivo, isso deixa Mashiro ainda mais chateada. Ela parece perceber que o nome Aliança do Quinto Andar vem do fato de todos serem vizinhos. Sentindo-se mal, ela entra em casa sem dizer mais nada. Akiteru, compreensivo, não se irrita. Ele entende que Mashiro tá tentando recomeçar a vida do jeito dela. Por enquanto, ele só quer fazer o que puder para ajudar. E se é para ser o intrometido da história, ele vai mostrar o que isso realmente significa.